Fala galera, agora são os melhores momentos da palestra e do seminário aqui na CrossPart. Fica aí com os melhores momentos e assiste o treino também. De quem é o seminário? Do Gabriel Brode, desculpa. Poxa. Aí hoje fica com o Vai treino. falar mais aí, alguma coisa não? Tá bom? Tá, eu acho. Obrigado, Dudu. Senta lá. Tá evoluindo aqui, né? Eu fico muito feliz. As primeiras vezes que eu vim pra agora, cara, olha o quanto que evolui, quanta criança tem aqui, quanta gente que tá conseguindo ajudar, né? Tudo bem? E pessoal, é a primeira vez que eu vou fazer isso, tá? Essa palestra de contar minha vida. Então, assim, eu quero deixar vocês bem livres para ficar me perguntando mesmo, o que vocês tiverem dúvidas sobre a minha vida. Eu não planejei, na verdade, assim, eu planejei, mas eu não sei direito como que vai sair essa palestra, tá? Porque é a primeira vez que eu tô fazendo. Eu tenho uma ideia de como é que foi a minha vida, né? De todos os passos que eu dei na minha vida, mas, assim, eu não sei direito como é que vai sair essa palestra. E é um prazer enorme e vamos ver aí o que vai dar, né? Toda vez que vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu estou contando, pô, vocês podem parar no meio do que eu estou explicando, falando e me perguntarem, tá? E aí a gente vai desenrolando aí, vamos ver o que vai sair. Pessoal, então assim, sou o Gabriel Brode, eu treino jiu-jitsu, assim, só para vocês terem uma ideia, há mais ou menos 10, 12 anos. Eu não queria ser atleta de jiu-jitsu, mas a vida inteira eu sempre gostei muito de luta e sempre gostei muito de lutar. Mas eu não pensava em ser atleta, eu nunca pensei que a minha vida ia se tornar a virar um atleta profissional. Eu sempre quis, quando eu era pequeno, eu queria ser biólogo. Depois que eu queria ser biólogo, quando eu comecei a crescer mais, eu sempre pensei que eu ia ser da área de esporte, então eu queria fazer faculdade ou de nutrição, educação física, fisioterapia. Eu sempre pensei muito nessas áreas. E eu vou contar para vocês depois com mais detalhes, mas eu fiz durante um tempo a faculdade de nutrição. Eu larguei a faculdade porque na época da faculdade de nutrição foi quando eu comecei a dar mais certo como lutador. Eu tive uma proposta para viajar, para ir para uma outra equipe de competição, e eu me mudei, e daquele momento em diante é que eu realmente decidi que eu queria ser atleta. Então isso é mais ou menos só para vocês entenderem como é que eu acabei chegando aqui e virando atleta. Tá? Então, não sei como é que passa. E foi a minha primeira luta, foi a primeira vez que eu tive contato com a experiência de uma luta de Muay Thai. Eu tinha 15 anos. O cara que eu lutei, ele já era maior de idade, tudo. Então, assim, porque eu era menor de idade, eu tive que lutar de cadeleira e de capacete. Na época, por ser menor de idade, eu não podia lutar sem nenhum tipo de proteção, né? E no Muay Thai eu acabei fazendo 4 lutas. Eu treinei mais ou menos 8 anos de Muay Thai. 7, 8 anos, cheguei ao grau azul escuro, que para quem não sabe é mais ou menos como se fosse uma faixa marrom de jiu-jitsu. Faltava 2 graduações para mim chegar na faixa preta de Muay Thai também. Só que nessa época, eu ainda era muito novo e foi a época que eu entrei no quartel. Para passar aí, acho que a próxima agora já é de quando eu entrei no quartel. Aqui tu já tinha 17. Aqui foi quando eu comecei a lutar, foi dos meus 15 até os meus 18, 19 anos, mas com 18 anos eu entrei pro quartel, né? E aqui foi quando, nessa época do quartel, foi a época que eu conheci o jiu-jitsu. O meu professor de Muay Thai, na verdade, queria que eu lutasse MMA, e eu sempre quis lutar MMA também. Ele acabou me levando pro jiu-jitsu, eu acabei conhecendo o jiu-jitsu e me apaixonei muito mais do que pelo Muay Thai. Porque assim, eu sempre gostei de lutar, sempre fui um cara competitivo, sempre gostei de lutar e competir por tudo. No jiu-jitsu eu via que nessa época que eu entrei no quartel, eu comecei a querer seguir uma carreira militar, né? E como eu queria seguir uma carreira militar, eu queria lutar. Mas aí tinha alguma coisa no quartel que me deixava uma semana fora e eu não lutava. Aí tinha um campo do quartel que eu não conseguia lutar, porque eu ficava uma semana fora. E quando eu ganhei esses graus, foi exatamente numa folga que a gente ganhou de acho que 15 ou 20 dias antes de ir para a missão do Rio de Janeiro. Nessa folga ia ter um campeonato gaúcho. E eu peguei e pensei assim, cara, se eu não lutar agora, eu vou ficar 4 meses lá no Rio, e aí quando eu voltar, eu vou levar mais 4, 5 meses treinando para talvez me achar preparado para lutar. Então ou eu luto agora, ou provavelmente vai passar mais um ano e eu não vou lutar. Acabei lutando, eu não estava me sentindo confiante, eu não estava no meu melhor, e foi uma das maiores experiências que eu tive com o jiu-jitsu. Nessa primeira competição que eu lutei, eu fiz 12 lutas. Eu lembro até hoje, o índio me obrigou a fazer uma raspagem, uma passagem de guarda e uma queda. Fiquei treinando isso durante um mês inteiro. Praticamente todos os dias eu repetia essas posições de 15 a 20 minutos cada uma delas.
No campeonato, eu fiz 12 lutas, ganhei as 12 lutas, e nas 12 lutas, uma dessas 3 posições eu fiz. Eu sabia 3 posições. E essas 3 posições me fizeram ganhar 12 lutas. Uma etapa do Campeonato Gaúcho. Da praia? Da praia. E na época, o Índio, quando a gente estava indo, ele tinha feito uns casacos novos, né? Era no inverno, ele fez os casacos da equipe. E ele falou assim, galera, quem ganhar o absoluto vai ganhar um casaco novo aí da equipe. E eu acabei ganhando um absoluto, e o Índio, além de tudo, além de me dar os graus, teve que me dar um casaco ainda da equipe, porque eu consegui ganhar esse absoluto. Depois disso, galera, eu acabei passando um período assim, de quase 1 ano e meio, 1 ano e pouco, sem lutar e não tão mais presente no jiu-jitsu, não é tão regular, por causa das missões. Aqui foi quando a gente estava treinando lá no Haiti. O Yuri treinou bastante comigo lá também. Esse daqui era um cara que servia comigo, o Sodré, ele virou sargento do exército também. Esse daqui é o Migueles, ele já era sargento, tá lá até hoje e começou a treinar mais regular com nós também. Ele chegou a pegar a faixa azul dele de jiu-jitsu, mas acabou parando. Nessa época aqui, quando a gente chegou no Haiti, eu lembro que eu tinha levado meu kimoninho, treinava lá todos os dias e tinha um subtenente que chegou e falou, ó, sobrou aqui uns kimonos dos outros contingentes aqui, se tu quiser eu te dou esses kimonos e tu dá pra quem quer treinar contigo. Pô, fechou. Eu liguei pro Índio e falei com o Índio, ó, Índio, tu pode me mandar a posição da semana do iniciantes? Eu vou, acho que uns 8 kimonos eu fui distribuindo pra quem falou que queria treinar comigo. E assim é que eu comecei a meio que... Foi nesse momento, na verdade, no Haiti, que eu percebi que o jiu-jitsu ia fazer parte da minha vida. E se eu não parei enquanto eu estava numa missão, num lugar que, teoricamente, eu nem precisava estar treinando, nem precisava estar fazendo o que eu estava fazendo, se eu estava fazendo lá, provavelmente eu ia levar isso pro resto da minha vida. Era isso e mais musculação ainda. Todos os dias, né? Tinha uns loucos que gostavam de correr ainda. Saia para correr, fazer quase uma maratona lá dentro da base. Pode passar aí. E aí, pessoal, aqui são, acho que, os meus títulos, por enquanto, mais importantes, né? Depois que eu saí do quartel, eu saí do quartel e entrei na faculdade. Eu comecei a fazer a faculdade de nutrição na época. Eu cheguei até o quinto semestre e acabei saindo porque eu tive a oportunidade, durante a pandemia, de ir para uma equipe de competição lá em Belo Horizonte. Nessa equipe de competição, eu acabei fazendo... Ela foi uma seletiva, né? 3.000 atletas mandaram um currículo para esse meu professor de lá. Dos 3.000, eles selecionaram 30 atletas para fazer uma entrevista. Entrevistou 30 atletas que eles acharam que eram os melhores. E desses 30 que fizeram a entrevista, 10 eles convocaram para ir fazer um treino lá em Belo Horizonte. Ficar 3 dias lá treinando com a equipe de competição do Preguiça. E eu fui um desses 10 selecionados. Passei lá 3 dias treinando com toda a galera. Eu apanhei, vocês não conseguem nem imaginar o quanto. Mas eles gostaram muito, eles viram que eu tinha vontade, eles viram que eu era um cara esforçado, que mesmo tomando um atraso da galera nos treinos, mesmo apanhando bastante, eu estava sempre querendo evoluir. O cara que me batia, normalmente eu chamava o cara para treinar de novo, perguntava o que ele tinha feito, como que ele tinha me ganho, o que eu tinha que fazer para melhorar. Eles perceberam que eu tinha potencial para melhorar. E aí, entre esses 10 que foram, eu fui um dos 3 selecionados para me mudar para Belo Horizonte. Eu me mudei para lá praticamente 15 dias depois. E pessoal, nessa época, eu já trabalhava aqui, eu dava aula de jiu-jitsu de manhã, fazia faculdade de manhã, eu dava aula às 7, ia para a faculdade, ficava das 8 até 11 e pouco, saía da faculdade, ia para o Índio correndo, treinava das 11 até quase 2 horas da tarde, tomava banho correndo na academia, às vezes nem conseguia tomar banho e voltava para a faculdade. Ficava na faculdade até às 5 da tarde, saía da faculdade, fazia musculação. Da musculação, dependendo do nível de cansaço que eu tava, eu ainda fazia um treino da noite. Então essa foi a minha rotina, eu acho que por 1 ano e meio, 2 anos, até vir a pandemia. Foi na pandemia que isso aconteceu, o dia eu ir lá pro Preguiça. Então assim, eu já tinha uma vida que eu já estava muito bem estabilizado aqui em Pelotas e as coisas já estavam começando a acontecer. Nessa época eu tinha ganhado já alguns campeonatos importantes e já tinha, eu fui vice-campeão da Copa Pod, que foi um dos eventos mais importantes que acontecem no Brasil de jiu-jitsu, na minha faixa roxa. E por causa disso eu fui convidado para ir para essa seleção. E por causa disso eu consegui ganhar minha vaga para ir para o Preguiça. No meu primeiro ano lá, eu fiz um visto para ir para os Estados Unidos e eu consegui lutar o Mundial,
que foi quando eu consegui ganhar esse título aqui, ó. Essa medalha foi de campeão mundial. Eu ganhei o meu peso e fiquei em terceiro no absoluto. Foram 9 ou 10 lutas que eu fiz. Eu fiz a minha semifinal, eu empatei com um cara que é um Gracie. O Gracie é a família dos criadores do jiu-jitsu brasileiro, né? E eu lutei com um desses caras. Só falar pra eles que tu foi top ranking e a importância que teve de ser top ranking na Prime, que a gente tá disputando a Prime já. Sim. Vocês começaram a lutar a Prime. Eu tenho, assim, a Prime foi o que me fez virar atleta, tá? A minha vida teve vários acasos. Um dos acasos foi a Prime. Porque, assim, eu sempre lutei, eu sempre foi, eu acho, o campeonato que a gente foi mais regular entre a equipe. E eu lutei uma Prime, acabei perdendo a minha categoria por um cara do Júlio Seco. Que é uma equipe que ele sabe. Vocês conhecem, né? Quem é Júlio Seco ali do outro lado? É lado. os nossos rivais aí. Então, assim, eu perdi pra esse cara e eu fiquei muito bravo. Porque eu sabia que eu ganhava dele. Eu fiquei muito bravo. Eu pensei, velho, eu vou pro absoluto porque eu vou lutar com esse cara de novo. Ele se inscreveu, eu vou me inscrever também. Fui pra esse absoluto. Acabou que o cara finalizou todo mundo do lado dele da chave e eu todo mundo do meu lado da chave. E eu ganhava uma luta e procurava ele já. Tipo, eu vou te pegar na final. A gente vai lutar de novo. Eu sei que eu te ganho. Fiquei nessa daí, chegou eu e ele na final. Começou a luta, ele tinha me finalizado no bastãozinho, no beisebol. Fez as pegadas, aí quando eu fui pegar as costas dele, ele girou e eu fiquei olhando pro juiz pensando, cara, esse cara não tá vendo os pontos. E aí ele me estrangulou. Aí eu tive que bater, né, rapaz? Quase que eu apaguei na luta. Chegou na final, eu dei um puxão nele, derrubei. Quando ele foi se levantar, eu pulei e dei um triângulo. A luta durou 6 segundos. E eu ganhei dele. Aí eu ganhei, fui no índio, olhei e falei, índio, eu sabia que eu ganhava desse cara, ele deu muita sorte. E aí tá a prova. Beleza. Por causa desse campeonato, porque eu tava com raiva do cara que me ganhou, eu ganhei uma passagem para lutar o Sul-Americano. Por causa desse campeonato gaúcho, eles me deram uma passagem pro Sul-Americano. Quando eu fui lutar o Sul-Americano, um dia antes, a Prime me ligou e avisou que a Latam, na época, ou TAM, sei lá. Empresa aérea. Uma dessas empresas aéreas tinha quebrado. E aí eles não iam me dar as passagens. Aí não ia ter o que fazer e tal, e me deram uma opção. Ou tu vai ter todas as etapas do próximo ano de graça, ou a gente te dá a passagem para um próximo campeonato do ano que vem. E eu quis lutar todas as etapas do outro ano de graça. Então eu ganhei as 12 etapas do outro ano e por causa dessas 12 etapas foi o que me fez virar atleta. Eu consegui ter a constância, comecei a entender como é que funcionava uma competição. A gente saber lutar, saber as técnicas é totalmente diferente de saber competir. A competição é um pouco diferente, é meio que um jogo, né? Vocês têm que entender a regra do jogo e ficar calmo o suficiente para conseguir fazer as coisas bem feitas. Porque eu lutei essas 12 etapas, isso me preparou. E graças a essas 12 etapas, eu tive a chance depois de lutar o brasileiro, lutar o sul-americano, lutar o mundial, tudo pela Federação Gaúcha. Eles me pagaram todas as competições que eu quis lutar no outro ano, porque eu virei top rank. Então, assim, eu acho que o que o Yuri está fazendo com vocês foi o caminho que eu trilhei, e eu acho que é o caminho que a maioria dos atletas do Rio Grande do Sul trilham. A Prime é um evento, assim, muito forte e é o evento mais conhecido aqui no Rio Grande do Sul. E se vocês forem se destacando lá, vocês vão ter benefícios. Vocês vão ver que as coisas vão começar a acontecer. Foi exatamente o que eu fiz e eu acho que é o que a maioria faz aqui no Rio Grande do Sul. Então aqui, galera, essa daqui foi quando eu ganhei meu primeiro mundial de faixa roxa. Depois desse mundial, eu lutei mais 4 mundiais. Todos eles eu medalhei. Nenhum consegui mais ser o campeão, mas em todos eu consegui medalhas. E aí depois eu peguei na faixa preta. Desde que eu peguei na faixa preta eu ainda não consegui lutar um mundial, mas eu já consegui lutar um brasileiro sem kimono. A gente está mais focado no sem kimono e eu consegui ser campeão brasileiro já no ano passado, sem kimono. Pode passar. Não sei se tu quer falar do Mundial que foi nos Estados Unidos, da tua ida, porque o próximo slide já, acho que já é o do preguiça. Sim. Não, eu acho que eu é o vídeo, mas não vai ter. Pessoal, ele mandou um vídeo, tá? Do momento que eu fui campeão. Do momento que ele foi campeão, só que eu acho que não vai rolar aqui, mas eu vou botar lá no grupo de vocês, pode ser? Aí vocês assistam lá depois com calma. Pessoal, eu mandei esse vídeo porque assim, eu nunca chorei na minha vida por causa de uma competição, tanto que eu ganho quanto que eu perco. Eu sempre soube que isso faz parte, mas o Mundial em si sempre foi o sonho da minha vida e o meu objetivo de vida é esse. O que eu durmo, acordo, treino, descanso, como, tudo pensando em ser campeão mundial. Eu sei que
Na faixa preta é totalmente diferente, é muito mais difícil do que nas faixas coloridas. Mas o meu objetivo de vida é esse. Eu sei que assim, eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça, né? Que pode ser que eu não consiga, né? E a probabilidade, para a maioria das pessoas, é essa mesmo. Então, mas assim, não é porque é difícil que eu não vou tentar. Eu tenho talvez aí mais 4 anos que eu tenho para ser campeão mundial e eu não vou fazer nada além de tentar ser campeão mundial nesses próximos 4 anos. É o que meio que me move, né? É o que faz a minha vida valer a pena. Pode ser que eu não me torne, claro, pode falar. Vai pra faixa preta, pode esperar alguns meses para poder lutar no campeonato? Não. No próximo mês, na próxima semana, já pode lutar. Inclusive, eu fiz isso. Eu achava que eu ia graduar e eu me inscrevi numa competição de faixa preta sem meu professor saber, lá em BH. E aí ele me graduou, 2, 3 dias depois da graduação, lá é sempre num dia de semana, tipo numa quinta-feira. Sábado eu estava lutando de faixa preta com os faixas pretas. Eu já tinha me inscrito de faixa preta achando que eu ia graduar. Pode falar. Onde você tá? Agora eu moro em Belo Horizonte. Eu não moro mais aqui em Pelotas. Vai chegar lá, cara. Aqui. Eu ia lutar em faixa, eu achei uma... minha mãe disse que teve um campeão de jiu-jitsu que ganhou a faixa preta. Vê, segue treinando que vai também, meu. Eu tava falando dele hoje. Queria falar também? Pessoal, então assim, ó, graças ao jiu-jitsu, eu consegui já visitar alguns países. Eu acho que assim, o que é mais conhecido, né, eu já fui, acho que umas 10, 15 vezes para os Estados Unidos, graças ao jiu-jitsu, graças às competições e tudo que envolve. E foi uma experiência muito legal no sentido de que assim, o jiu-jitsu abre portas para vocês que outras profissões eu acredito que não abrem. Na época, quando eu larguei a faculdade para virar atleta de jiu-jitsu, minha mãe e meu pai não gostaram nem um pouco, né? Eles acharam que eu ia virar um vagabundo. Que é Vai ficar de agarramento, né? quer ficar de agarramento, brincando de lutinha aí com os caras, e é isso aí. Hoje, eles me dão a maior força, porque eles veem o quanto que isso me abriu portas. Eu já tive propostas de me mudar para os Estados Unidos, eu acho que umas 5, 6 vezes. Eu só não fui por causa que o meu objetivo de vida é ser campeão mundial. Lá eu iria virar professor. Pode falar. Tu sabe falar inglês? Mais ou menos. Eu me viro. Amigo. Eu já consigo ser entendido e entender as pessoas, mas eu não falo fluente. Mas eu já consigo meio que me comunicar. Qual foi a luta mais difícil? Eu já tive praticamente todas as faixas pretas que não são da minha equipe, né? Em campeonatos. Se puder falar pra eles, bro, de tipo, a importância que tem um faixa preta brasileiro fora do país, assim, nessas tuas experiências, para caso no futuro, se eles vá sair do país ser faixa preta, assim, pra eles entenderem o quanto é respeitado lá fora. Pessoal, é o que eu tava falando. A faixa preta de jiu-jitsu abre porta para vocês em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, uma faculdade que vocês fazem no Brasil tem validade no Brasil. Se vocês saírem do Brasil, não vale de nada a faculdade. Agora, uma faixa preta de jiu-jitsu brasileira, ainda mais do jiu-jitsu, que é uma arte brasileira, qualquer lugar do mundo que vocês forem, vocês têm portas abertas. Eu já dei várias aulas nos Estados Unidos por ser brasileiro, por ser lutador que vem do Brasil para os Estados Unidos. Vários americanos me contratam para ter aula. Mesmo eu não falando inglês 100% fluente, eles preferem ter aula comigo, que sou brasileiro e sou faixa preta de jiu-jitsu, do que ter aula com um americano que é faixa preta de jiu-jitsu. A gente tem muita credibilidade em qualquer canto do mundo com o jiu-jitsu. É uma das poucas lutas, eu acho, que assim, que tem um respeito internacional. No mundo inteiro vocês vão ser respeitados por ser faixa preta. Bom, aqui é quando eu ganhei o Mundial, que eu desfilei num carro de bombeiro aqui na cidade. Os bombeiros foram lá para me fazer um desfile, aqui estava minha família toda me esperando. Se vocês ganharem o brasileiro, nós vamos meter um carrão de bombeiro na praia, ali vai ser assim nesse. Foi legal demais. Mas é até barro da rua. Posso trocar não, Brian? Vai, Gabi, agora ele vai te responder a tua pergunta. Qual pergunta? Onde é que tu mora? Eu sou aqui, ó, de Belo Horizonte. Esse cara aqui é o meu professor lá de Belo Horizonte. O nome dele é Felipe Preguiça. Ele é 4 vezes campeão mundial na faixa preta e 2 vezes do ADCC, que é como se fosse uma Olimpíada das lutas agarradas. É o campeonato mais difícil que existe no mundo. Só entra
Sem kimono, Tu só entra se tu for convidado ou se tu é um cara muito relevante. Esse meu professor, ele nunca teve que fazer uma seletiva. Ele é tão importante, tão famoso no jiu-jitsu, que ele sempre recebe convite para ir lutar esse evento. E a única maneira que tu tem é, ou tu faz uma seletiva, que é hiper difícil essa seletiva, ou tu é convidado direto. Ele sempre é convidado direto. Aqui, pessoal, todos os caras que foram junto comigo para a seletiva. Todos esses caras aqui tiveram que disputar uma vaga para a gente ficar no projeto. Lá é projeto também, Bruno? Ele tem um projeto social que quando eu fui, eram 7 atletas que moravam lá. Ele tem uma casa lá, perto da academia, que tem 7 atletas que moram nessa casa. Então, basicamente, depois que eu passei em teste, eu me mudei para lá para morar nessa casa com os atletas. E aqui foi quando eu ganhei minha faixa preta. Dessa primeira foto para essa, tem mais ou menos 3 anos e meio. Foi o tempo que eu levei para pegar minha faixa preta, da roxa preta, né? E aqui, galera, aqui foi basicamente o meu início. Quando eu cheguei, eu morava num apartamento que aqui, eu ficava no beliche de cima, o ventilador de teto, se eu levantasse mais, ele arrancava a minha cabeça. Essa daqui era tudo que eu tinha meu, tá aqui, essas 2 prateleiras aqui é tudo que era meu. Era só isso que eu tinha para morar lá em Belo Horizonte. Uma cama, 4 kimonos para treinar de kimono, mais 2 uniformes sem kimono, e eu acho que 4 roupas de andar na rua. Basicamente foi isso que eu tinha durante um ano e meio, morando no projeto. Eu ficava na cama de cima, tinha um cara que dormia embaixo, e tinha um outro cara que pegava um colchão, jogava no chão ali e dormia com a gente. Então assim, não era fácil, pessoal, não foi fácil mesmo. Essa daqui foi a minha primeira casa, e essa daqui foi a segunda. Depois que eu ganhei o Mundial, que eu achei que as coisas tudo iam melhorar e tal, que eu ia estar bem, a primeira semana que eu cheguei de volta no projeto, a gente se mudou. Realmente as coisas melhoraram muito. Eu consegui um patrocínio de kimono, que começou a me dar todo o material que eu precisava, eu comecei a ganhar um salário, eu comecei a dar muita aula particular na academia, porque a galera começou a ver mais valor em mim por ter sido um campeão, por abdicar de tudo que eu abdiquei. Eu comecei a colher alguns frutos. Mas a minha primeira semana, quando eu voltei para Belo Horizonte, como a gente estava se mudando, eu tive que dormir no chão da sala do apartamento durante quase um mês, até conseguir mudar tudo. E depois disso daqui, foi mais ou menos um ano que eu passei aqui, né? Aí eu consegui alugar o meu primeiro apartamento com a minha namorada. Hoje a gente mora junto, essa daqui foi a nossa primeira casa, foi o dia que ela chegou em Belo Horizonte. Ela também tem uma história muito parecida com a minha. Ela fazia faculdade de veterinária em Pelotas, ela era de Porto Alegre. A gente acabou se conhecendo meio que por um acaso, porque ela estava aqui no dia que eu estava aqui, eu não estava em Belo Horizonte. Então assim, foi um acaso total. E fui lutar o Mundial, como lá nos Estados Unidos é quase 5 horas de diferença daqui. Quando eu estava lá, ela fazia estágio numa clínica de veterinária, ela era a única pessoa que estava acordada de madrugada enquanto eu chegava em casa. Então a gente ligava e ficava conversando por um tempão. Eu voltei do Mundial em Porto Alegre, ela foi me buscar no aeroporto, já veio aqui para Pelotas, já ficamos juntos e nunca mais se separamos. Essa foi basicamente a nossa história. Ela treina também, né? Ela treina também. Ela se mudou, ela teve uma história muito parecida, porque ela largou tudo, que nem eu fiz, para ir morar comigo, para viver o sonho de tentar virar atleta. Ela chegou lá de faixa roxa, ela já é faixa marrom. Ela abriu a turma de mulheres na academia do Preguiça. Quando ela chegou na academia, tinham 4 mulheres treinando, incluindo ela. Hoje, faz um ano e meio que ela abriu a turma dela feminina, tem mais de 45 mulheres treinando na academia. Então, de 4, ela conseguiu multiplicar para 40 pessoas treinando. Tudo porque ela também sempre quis viver disso e quando ela recebeu a oportunidade, ela abraçou. Numa vinda dela aqui, nós vamos pegar ela, gurizada, pra fazer a palestrinha para as gurias. Pessoal, então, basicamente eu contei a história da minha vida. Aqui tem alguns momentos importantes. Essa frase, voltar aqui em cima da possibilidade, eu escutava ela no quartel dos comandos lá dos caras que são das forças especiais do exército, e sempre foi meio que o que norteou a minha vida, né? Eu nunca fui o melhor cara. O índio, se vocês tiverem a oportunidade de perguntar isso para ele,
ele vai poder falar para vocês ainda mais. Eu nunca fui o melhor aluno dele, eu nunca fui o que mais tive aptidão para as coisas, mas eu sempre fui o mais dedicado dele. Isso eu tenho certeza absoluta, porque o treino sempre eu chegava meia hora antes, ou às vezes 1 hora antes. Eu tinha um grupo que eu convidava 4 amigos meus para treinar comigo, porque eu sabia que eles não tinham a mesma dedicação que eu tinha. Mas se eu convidasse os 4 para treinar, inevitavelmente um deles ia treinar comigo. Os 4 não iam me dar bolo no mesmo dia. Então eu fiz isso por anos. Sempre fui o que mais treinei na academia e acabei colhendo os frutos, né? Sempre fui o que mais treinei e também sempre foi o que mais acreditou. Então, pessoal, eu acho que assim, se eu posso deixar uma mensagem para vocês, que foi o que talvez eu não tive, mas eu posso estar sendo isso para vocês hoje, é se vocês querem de verdade, vocês têm que acreditar e esquecer todo o resto. Já viram os cavalos que andam com aquele negócio na frente do olho? É basicamente isso, esquecer tudo ao redor. É o que vocês querem e focar nesse objetivo, até chegar lá. Porque não é fácil. Não é fácil e a gente vai tendo várias coisas na nossa vida que vai fazendo a gente... Aí, perderam o tênis. E gurizada, os melhores momentos da palestra, tá? Agora a gente vai pro segundo momento, que é o momento do treino técnico.